Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as origens do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muito tem sido pesquisado na última década a fim de que a gente consiga compreender um pouco melhor essa condição que ainda é um tanto enigmática. A gente vê um aumento no número de pessoas com TDAH e sempre tem uma preocupação quando a gente vê uma tendência como essa de que nós estejamos deixando passar algum tipo de exposição, algum tipo de fator de risco, algum tipo de situação que está contribuindo para um aumento na doença, né? Ou ia ser diferente com o TDAH, embora ele seja um transtorno, é muito importante a gente conhecer um pouquinho sobre de onde ele pode vir, a fim de que tomemos medidas de possível prevenção, precaução, redução da incidência, para tentar deixar essa condição sobre o melhor controle que a gente consiga fazer a esse respeito. Então, embora se diga bastante que o TDAH é uma doença da modernidade, é uma doença que surgiu aí nos últimos anos, é importante ressaltar que se a gente for voltando para o passado, a gente vai ver que tem o TDAH ao longo da história da medicina, né? Na década de 80 foi oficializado o nome e os primeiros critérios fechados para o diagnóstico foram estabelecidos no DSM, né, no Manual aí de Diagnósticos de Saúde Mental. Mas descrições de pacientes com problemas de atenção e de crianças com dificuldade em manter o foco e atenção por longos períodos vão até o tempo de Hipócrates, aí, o pai da moderna medicina. Ele já tinha identificado crianças que apresentavam essa dificuldade. Então é importante a gente saber que não é uma coisa que é exclusiva do nosso momento, então não é uma coisa que é 100% ocasionada por uma coisa desse momento, mas esse aumento dos diagnósticos, além de uma maior conscientização a respeito do problema, uma maior identificação de casos, tem que ser entendido também se nós não estamos produzindo mais pessoas com a condição. Então, por isso é tanta importância em tentar ir aí as minúcias e identificar a etiologia. Então, como acontece com muitas doenças atualmente, cada vez mais, até porque a pesquisa vai nos dando maior quantidade de informação, hoje é mais ou menos consenso que a etiologia, a origem do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um problema que tem múltiplas etiologias, né? Não é uma coisa que pode ser olhada de uma maneira linear. Tem um determinado fator leva a um problema. Então, é um conjunto de coisas que pode trazer esse distúrbio. Elas podem vir todas de uma vez ou algumas delas, e quanto mais delas se acumulam, mais grave tende a ser o quadro, antes ele tende a aparecer nas pessoas e por aí vai. Então, uma primeira coisa que se tem bastante clareza hoje é que tem uma ascendência genética. Então, olhando aí o número de casos, a concordância que existe entre irmãos gêmeos, irmãos não gêmeos, e a diferença que existe entre irmãos biológicos e irmãos adotivos criados no mesmo ambiente, entre irmãos gêmeos que acabaram sendo separados e criados em ambientes diferentes, isso mostra hoje claramente que tem uma forte herança genética. Então não é exclusivamente genético o problema, mas a parte genética é bastante forte, né? E daí vai variar um pouco o entendimento de quanto é, mesmo porque não é um único gene. Então é uma doença poligênica, então são diferentes genes localizados em diferentes cromossomos que todos parecem contribuir de algum modo para o surgimento aí do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que talvez explique um pouco por que a doença se manifesta de uma maneira diferente, porque hoje se fala bastante em subtipos do TDAH. A gente vai voltar a isso numa outra fala nossa, né, dos diferentes tipos que a gente pode ter, porque de acordo com a manifestação, as predominâncias de manifestação, a gente pode indicar programas de restabelecimento, programas de recuperação diferentes para as pessoas. Então, como ele é poligênico, possivelmente
diferentes genes sejam responsáveis por manifestações mais particulares e específicas dessa doença. Mas claramente não é só a condição genética, e mesmo a condição genética são genes de expressão variável, o que quer dizer que mesmo a pessoa tendo o gene, a expressão desse gene, o quanto ele vai influenciar o comportamento final ali, é muito variável. Alguns começam muito cedo, outros demoram bastante a se expressar, alguns se expressam de maneira intensa, outros se expressam de maneira mais branda. Às vezes lá os pais tinham sintomas muito leves e os filhos podem ter sintomas muito graves. Um irmão pode ter só uma pequena parcela e outro pode ser severamente comprometido. Então a expressão, ter o gene não é suficiente para expressar aquele gene. Mas também está mais ou menos bem estabelecido que existem fatores outros além da genética. E aí que a gente vai perceber coisas que são mais evitáveis, porque terapias genéticas vão surgindo, o planejamento genético é uma coisa que vai se tornando cada vez mais realidade, mas a nossa intervenção ela é seguramente mais ostensiva sobre condições que não são as condições genéticas, né? Sobre fatores ambientais, sobre fatores contextuais. Então é uma preocupação muito grande hoje e válida dos pais aí. Será que tem algo que eu posso fazer para que o meu filho não tenha TDAH ou tenha uma manifestação muito mais suave, muito mais branda da doença? E sim, tem como tentar mexer no meio ambiente, na exposição daquela criança, né, no meio onde ela está, de uma maneira a tentar diminuir a influência. Então, uma das coisas, por exemplo, que está comprovadamente associada com o TDAH é a exposição a organofosforados e organoclorados. Vocês podem dizer, mas organofosforado, organoclorado, não sei se eu sou exposto a isso. Os organofosforados e organoclorados são duas das bases para a formação da maior parte dos agrotóxicos que a gente tem hoje em dia. Então, esses que são chamados defensivos agrícolas, para tentar dar uma amainada no nome, né? Porque é uma coisa tóxica, né? Como é que você vai pôr uma coisa tóxica no alimento? Então, não pode mais chamar agrotóxico, chama defensivo agrícola, como se tivesse mudado a composição da coisa só porque mudou o nome, né? Mas, no fundo, muda a conscientização a respeito do impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Então, os organofosforados e organoclorados, que são de boa parte dos agrotóxicos, a exposição a eles contribui para o desenvolvimento do conjunto dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Logo, buscar ter uma vida o mais livre possível dessas substâncias é altamente recomendável. Então, especialmente as gestantes e as crianças na época que estão fazendo maior maturação, né, na hora que está havendo a maturidade rápida do cérebro, que é ali até os 7 ou até os 10 anos de vida, devem ser, quanto possível, isentas de exposição aos organofosforados e organoclorados, então isentas de exposição aos agrotóxicos. O que é bastante difícil no dia de hoje, porque mesmo a gente falando de alimentos orgânicos, de agricultura natural e de coisas desse gênero, nem sempre dá para confiar na rotulagem, né? Às vezes você tem um rótulo ali, você investe a mais, paga uma diferença e não tem certeza, no fim das contas, se aquele produto de fato vai proteger você e a sua família dos danos, mas você vai fazer o que tiver ao seu alcance, a fim de, ao máximo, evitar a exposição a esse tipo de substância que pode vir a fazer mal. Outra coisa que se diz bastante é o uso excessivo de açúcar para as crianças. Reconhecidamente, o açúcar agita, né? O açúcar traz uma energia ali muito maior e que pode atrapalhar, obviamente, quando você está naquele rush de energia, a capacidade de concentração. Então, é diferente do efeito dos organofosforados e organoclorados, que é lá na maturação do cérebro, na construção do nosso córtex. O açúcar aí livre acaba sendo uma gasolina, né? Então, uma gasolina que pode vir
e deixar o motor superaquecido e aquele motor superaquecido não conseguir desempenhar adequadamente, né? Muito curioso, às vezes a gente tem a impressão que quanto mais gasolina melhor para algo funcionar, mas no nosso cérebro não é bem assim. Então é visível a diferença de comportamento que existe entre as crianças que usam habitualmente açúcar, especialmente logo depois de terem sido expostas, e aquelas que usam outras formas de carboidrato, tem uma alimentação diferente, mais balanceada, que não vai fazer esses picos de agitação. Então essa é uma outra coisa que é relativamente simples e controlável, relativamente porque eu tenho 2 filhos pequenos e sei a dificuldade que é a gente blindar as crianças disso, mesmo que você não tenha em casa, é impressionante. Qualquer loja que você vai, qualquer lugar que você entra, as pessoas vêm oferecer bala, pirulito e não sei o que, e você diz, não, mas eu estou dando. A pessoa insiste ainda, eu estou dando, não estou vendendo, não quero que você pague. Eu falei, sim, mas meu problema não é pagar pelo pirulito, nem pela bala, meu problema é que eu não quero expor as crianças ao excesso de açúcar, para que eles consigam ter uma vida mais saudável, não vão criando a dependência, né, desses sabores, e que depois vai se tornar uma dificuldade de alimentação na adolescência e na vida adulta. Então, eu sei como é difícil, mas está relativamente sob o controle, tanto quanto possível. Recomenda-se que a gente restrinja o uso de açúcar, isso tanto nós adultos como as crianças, porque pode sim atrapalhar a atenção. Isso é a ponta de um aspecto que é como um todo importante também, que é buscar ter uma alimentação bastante adequada, né? A alimentação tem tudo a ver com o TDAH, e se alimentar melhor não vai ajudar só a controlar um pouco melhor os sintomas do TDAH, como ajudar com o sistema cardiovascular, o sistema imunológico, vai ajudar a gente de uma maneira geral. Então, é mais um motivo, né? A preocupação com o TDAH é mais um motivo para se buscar ter uma dieta muito boa, muito saudável, seguindo o básico da dieta saudável, né? Que é comer comida de verdade, evitar alimentos ultraprocessados, evitar açúcar, evitar gordura excessiva, limitar o uso de proteína de origem animal. Então são coisas que é consenso, assim. As pessoas podem ter um pouco de divergência a respeito dos números, da quantidade, disso, daquilo, mas o caminho está bem dado. E é claro que não vai se chegar a nenhum consenso sobre as quantidades, porque as quantidades são muito particulares e individuais, né? Tem pessoas que apresentam necessidades diferentes para funcionar bem de proteína, carboidrato, gordura e por aí afora. Intervalo entre as refeições também, tem gente que fica muito bem com intervalos super longos, outros precisam de intervalos mais curtos. Então aí a gente tem que individualizar, mas os princípios estão muito bem dados e são fáceis de se colocar em prática. Então, embora o açúcar não vá pegar uma criança que não tem nada de TDAH e transformar ela numa criança com TDAH, ela pode exacerbar os sintomas daqueles que já têm. Teriam uma manifestação mais branda e acabam tendo sintomas mais severos, assim como então o intervalo entre as refeições e o uso de produtos que sejam os mais adequados, os mais indicados para a saúde de uma pessoa. Então aí vai uma recomendação importante. Então cuidar do TDAH não é apenas pensar esqueminhas mentais, terapia e medicamento. Não, vai além disso, vai entender a mexer com todo o estilo de vida, e aquilo que vem junto da alimentação, e sempre vem quando a gente fala em estilo de vida saudável, é se mexer bastante. Então, uma quantidade adequada de exercícios controla a ansiedade, controla a irritabilidade, então obviamente vai ajudar. As pessoas tenham TDAH ou não, mas aquele que tem o TDAH vai se beneficiar mais do que aquele que não tem. Às vezes a gente acha que é o contrário, né? Porque, como eu tenho uma condição patológica, ou meu filho tem uma condição patológica, fazer exercício não vai fazer diferença. Ao contrário, faz mais diferença ainda, porque daí utilizar ferramentas, elementos que venham ajudar na continência, ajudar a conter essa impulsividade, ou a irritabilidade, ou a labilidade emocional, ou
a concentração e por aí vai, vão ser mais importantes do que para uma pessoa que tem lá todo o funcionamento do córtex mais dentro do padrão de normalidade hoje. Por isso que eu já falei algumas vezes, e volto a afirmar aqui, se você não ouviu eu dizendo isso ainda, eventualmente a gente pode considerar até que o TDAH não é uma coisa boa, mas é uma oportunidade para a pessoa, porque ela vai, para poder aprender a lidar com a doença, adotar determinados comportamentos que vão ajudar ela como um todo, não só para o TDAH. Então, lá na frente pode colocar em vantagem em relação àqueles que não têm, porque eu preciso controlar a minha alimentação. E daí, controlando a alimentação, além de se beneficiar para o TDAH, vai se beneficiar por uma série de outras coisas, que talvez uma criança que não tivesse essa característica, os pais fossem muito mais relaxados. Não, deixa comer o brigadeiro, deixa comer o açúcar, deixa comer a pizza, deixa comer coisa industrializada do pacotinho, né? E por aí vai. E daí quando não, como eu preciso procurar ajudar meu filho ao máximo, eu já deixo de expor ele a coisas que vão ajudar mais. Ou se eu preciso cuidar da minha saúde para o meu TDAH, então, no fim das contas, pode trazer bons resultados em outras áreas, em diferentes áreas. Outro aspecto aí relacionado com a intensidade dos sintomas do TDAH, que talvez não seja da origem da doença em si, mas está extremamente relacionado com a manifestação da doença, é o sono. Então, buscar ter uma disciplina de sono, horário para dormir, horário para acordar. É claro que eu, no meu consultório, sempre falo com os pais da importância do sono para as crianças, da importância que é dormir com regularidade na hora certa, acordar na hora certa, porque tem a ver com o crescimento, tem a ver com o ciclo circadiano, tem a ver com a produção interna de cortisol, com os ritmos hormonais, e ajuda de uma série de maneiras. Mas, mais uma vez, se nós estamos falando de uma pessoa com TDAH, aí a gente redobra a importância disso, porque aquilo que é fazer um impacto 2, faz um impacto 6. Né? O desdobramento é muito maior. Se você não tem nenhum problema com desatenção, você sabe o quanto uma noite mal dormida pode modificar a tua atenção, né? A gente sabe o quanto acidentes de trânsito, erros de trabalhadores que operam máquinas e tal, tudo está muito associado à deprivação do sono. Agora pensa uma pessoa que já tem TDAH, já tem uma dificuldade nesse sentido, ainda privada do sono, isso multiplica os riscos. Então, buscar ter uma constância, buscar ter uma disciplina nesse sentido vai ajudar com os sintomas do TDAH, vai ajudar a manter a doença sob controle, vai ajudar a doença a se manifestar muito mais tarde e vai ajudar numa série de outras coisas na vida também. E o nosso tal modo de vida, porque o modo de vida das pessoas talvez não seja o responsável pelo surgimento do TDAH. Talvez seja, porque dentro da epigenética, dentro daquilo que desperta os genes e que permite a expressão dos genes, existe aí uma série de coisas que a gente não compreende completamente, ainda vai compreender muito melhor, mas se não é sólido afirmar que essas coisas causam o TDAH, é sólido dizer que elas fazem as pessoas manifestarem sintomas. Então, mesmo quem não tem TDAH vai ter mais problema de atenção, de regulação emocional, de controle da impulsividade, os problemas típicos do TDAH, e os que têm TDAH vão se agravar. Então, como é que eu posso colocar isso de uma maneira que fique fácil da gente perceber? Né? Eu estava conversando com uma paciente minha que ela tinha muito problema com leite. Então ela não podia usar nenhum tipo de leite, porque o leite fazia reações gastrointestinais, fazia reações cutâneas, era um transtorno na vida. E embora tirar o leite derramado, por assim dizer, não seja muito difícil, né? Você dizer assim, não vai tomar leite, é relativamente fácil de controlar. Agora, produtos com leite vêm de todo lado. Né? Então, o leite e seus derivados fazem parte de uma infinidade de produtos industrializados que a gente tem hoje e por aí vai. E vocês devem saber muito bem como a gente encontra hoje muita intolerância ao leite, né? Quantas pessoas têm dificuldade
aí com o processamento do leite. E eu me lembro que essa paciente era uma bebezinha e que tinha dificuldade com o leite, os pais queriam muito que ela bebesse leite, isso e aquilo. E o que eles fizeram por conta própria? Depois vieram me contar do excelente resultado que eles tiveram. Eles foram atrás de vacas criadas de maneira biodinâmica. Então, vacas que comiam um pasto de um determinado jeito e a água que era também controlada e o leite era colhido num determinado horário, não era dado hormônio, enfim, totalmente adaptadas, né? As vacas é diferente do que é a criação que tem hoje em dia. E eles dando leite puro, leite, copo de leite, desse tipo de leite, para a criança não manifestava aí alguns sintomas da doença. Então, o problema, nós viemos a entender, não era a lactose em si, mas N coisas que vêm dentro do leite, no tipo de produção que a gente tem hoje em dia do leite. Então, hoje, tolerar leite para o nosso organismo é muito mais difícil do que era tolerar leite décadas atrás. A mesma coisa acontece com o glúten, né? Quanta coisa hoje a gente tem problema com o glúten, doença celíaca, meu Deus, da onde está vindo a doença celíaca? Uma das hipóteses que se tem nesse sentido é que a transgenicidade do trigo, né? E eu não sou uma pessoa radicalmente contra os transgênicos, mas temos que entender algumas consequências da transgenicidade. Uma das consequências da transgenicidade do trigo é que hoje o trigo tem mais glúten do que tinha. Então, hoje, comer um pão é se expor a uma quantidade diferente de um glúten, enfim, apresentado de uma maneira diferente do que era 30, 50 anos atrás. E quando a gente coloca aí uma exigência maior sobre o organismo começa a manifestar sintomas que até então ele não tinha. Então, o excesso de glúten não causa doença celíaca. Mas, obviamente, uma pessoa que já é celíaca com excesso de glúten vai ter uma manifestação muito mais violenta. E mesmo as pessoas que não são celíacas têm um limite de tolerabilidade, né? Que pode estar sendo ultrapassado pela artificialidade da vida que a gente tem hoje, o que acontece também com o leite. O que isso tem a ver com o TDAH? Hoje a gente tem um modo de vida que é muito exigente sobre o funcionamento do nosso cérebro, que é muito exigente sobre o nosso controle da emoção. E isso precipita, obviamente, sintomas, precipita descompensações, precipita sofrimento psíquico, precipita uma série de condições que podem levar a gente a perceber o TDAH, que passaria desapercebido por ser muito brando, ou mesmo transitoriamente manifestarmos uma série de sintomas que digam assim, não, você está com TDAH, embora não tenha lá a carga genética, não tenha, é só uma sobrecarga que a pessoa está enfrentando naquele momento. Então vamos tentar repassar aqui, resumidamente, alguns dos principais fatores de distúrbio, né, de transtorno nas pessoas com TDAH e perceber como o nosso modo de vida está intimamente relacionado a eles. O primeiro é o déficit de atenção. Então, o TDAH não se resume a déficit de atenção, mas tem no seu núcleo ali, no seu tronco, como um dos principais sintomas para a maioria das pessoas, o déficit de atenção. E veja como hoje em dia é muito mais difícil a gente manter a atenção, porque nós não somos mais treinados a manter foco. Ao contrário, nós somos treinados a dispersar o foco. Uma das maiores dificuldades das pessoas com TDAH é que elas estão fazendo uma coisa, mudam de tarefa e não conseguem mais voltar para a anterior. Mas hoje a mudança de tarefas é uma coisa que está muito mais presente no dia a dia. O multitasking aí, né, que é a coisa de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, abrir várias janelas, é muito mais presente. Então, obviamente a gente vai ver mais o TDAH. Quando a nossa vida era ler jornal e conversar, nós tínhamos ali um determinado número de estímulos e a capacidade de manter a atenção enquanto eu leio o jornal e ouço a minha esposa falando, meu filho vindo me pedir uma coisa, é uma. Agora, quando já surge a TV ou o rádio, eu tenho que ler jornal, ouvir o rádio ou ver a TV e prestar atenção no outro. Isso já criou um tipo de estresse diferente sobre o meu sistema nervoso central.
Agora, com o advento e com a universalização dos tablets e smartphones, nos quais a gente é convidado a seguir links, abrir janelas e para sugestões de veja semelhantes, veja diferentes, aproveite isso, clique aqui para ver uma promoção e faz um pop-up, isso e aquilo. Isso é uma loucura. É uma loucura sobre o nosso cérebro. Mesmo que tenha um cérebro muito saudável, tem muita dificuldade de manter o rendimento em alta performance por causa dessa dispersão a qual a gente é exposto. E a gente faz isso com as crianças desde pequenas. Então, quando eu me lembro quando eu era criança, e queria assistir um desenho animado, eu tinha que assistir o que estava passando na TV e esperar o horário do próximo. E se era às 10h30 que eu ia ver lá o Frajola que eu gostava, eu tinha que esperar até às 10h30 para ver. E hoje, com as facilidades da internet, a gente não precisa mais esperar. Só que a gente vai criando uma intolerância a esperar qualquer coisa na nossa vida. E se aquele episódio eu já vi, não gostei, eu passo para o próximo, aperto um botão, sigo adiante. Eu vi uma vez no consultório uma criança pegando uma revista que tinha, e querendo passar para a próxima ali com o dedo, como ela provavelmente era muito acostumada a fazer com os tablets. Então, embora isso nos permita expor-nos a mais informação, o grande problema é que isso também nos expõe a mais informação. É o paradoxo da exposição ao excesso de informação. Porque expormos-nos à informação é podermos nos formar, mas também é podermos nos desinformar ou deformar ao longo do caminho. Então, hoje a gente vive um mundo muito cheio de estímulos e que nos chama à distração, que nos convida a pular as partes ruins. Não é o que a grande propaganda? Assine aqui para você não ter que ficar vendo as propagandas, para você poder pular quantas vezes quiser, para você poder ter acesso à informação que você quiser na hora que você quiser. E isso é bom, por um lado, mas é ruim por outro, porque não nos treina essa tolerância, essa necessidade da espera e por aí vai. Então, quando a gente fala em dificuldade de manter o foco e a concentração, a gente tem que ver que hoje o nosso modo de vida é completamente disfuncional nesse sentido, nos convida ao desequilíbrio. Quando a gente pensa em organização e planejamento, que é outra coisa que uma pessoa com TDAH pode ter bastante dificuldade de conseguir ver o que vai fazer, a ordem das coisas, o que fazer primeiro, o que fazer depois. Então hoje nós temos muita facilidade para refazer, recomeçar, as coisas são muito descartáveis, você pode jogar fora e começar de novo. Impulsividade e regulação emocional é botar o dedo na ferida, sabe? Hoje em dia nós temos pais que estão muito sem tempo e muito sobrecarregados, em burnout, esgotados, cansados e com um monte de coisa para dar conta. E eles mesmo com dificuldade para regular as próprias emoções por uma sobrecarga de coisas. E daí, obviamente, no contato com as crianças, não vão conseguir ajudar nesse sentido. Esse nosso mundo todo muito apressado, muito cheio de prazos, metas, muito cheio de certos e pressões, não ajuda o nosso desenvolvimento emocional. Às vezes a gente fala, não, tem que ser duro, tem que pegar pesado, mas tem que ter um limite nessas coisas, porque senão a gente vai ou fazer pessoas que sejam muito exigentes sobre si mesmas, ou de um outro lado, pessoas que são acostumadas a ver as coisas funcionando no grito, na pressa, no castigo, na pressão, na exigência, no chicote, de um certo modo, figurativamente falando, aí sobre a vida, o que não ajuda ninguém a aprender a regular a emoção. Então veja que muito do TDAH tem a ver com como a gente tem vivido. O que de um lado é chato, a gente perceber que a gente tem feito uma série de coisas que atrapalham as pessoas que têm TDAH e podem deixar mesmo quem não tem num nível de sofrimento disfuncional mesmo, e perturbador para a vida. Mas de outro coloca na nossa mão a capacidade de tentar mudar muito dessa situação e conseguir ir resolvendo esse meio, conseguindo resolver esse todo,
O contexto pode ajudar muito o sintoma a ficar sob um grande controle ou sob um controle mais fácil, se manifestar menos frequentemente, enfim, abrandarmos toda essa situação. Então a parte genética, ela está lá, mas eu não tenho muito como mexer. Então eu tenho que me lançar a tentar conter tudo isso que pode agravar ou piorar a doença, porque esse aí é o nosso caminho, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ter uma vida mais plena, para ter uma vida mais satisfatória, para conseguir viver de uma maneira mais feliz, para conseguir compartilhar, conviver com as crianças e com os outros, seja o problema nosso, o problema dos outros, de uma maneira mais saudável.